Avançávamos então para as apresentações e eu convidava então a Carla a iniciar a sua apresentação e, por favor, Muito bem. obrigado. E, portanto, bom dia a todos, bom dia Rui, bom dia aos meus Obrigado. colegas de painel, José e Sofia. Eu vou então partilhar a minha apresentação, que, como não poderia deixar de ser, como professora que sou, portanto, vou falar um bocadinho sobre como é que as escolas, portanto, como é que as escolas responderam, portanto, a este desafio, não é, do ensino à distância. E, portanto, eu tive um bocadinho, eu tive em dois centros de ação, ou seja, por um lado, eu no meu agrupamento fiz parte da equipa de apoio ao plano de ensino à distância e, portanto, uma das minhas missões, para além de continuar com as minhas turmas, era dar apoio a todos os colegas que neste momento se sentiram tão perdidos. Por outro lado, como formadora do Centro de Formação de Professores, portanto, o Centro de Formação de Professores nesta altura teve um papel muito importante, porque os professores precisaram nesta altura de formação urgente e capaz de responder às necessidades, portanto, de saberem manusear qualquer plataforma para conseguir comunicar com os alunos. E, portanto, tive um bocadinho nas duas frentes, por um lado só no meu agrupamento, por outro lado no Centro de Formação de Escolas do Centro-Oeste, que abrange, portanto, todas as escolas de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral e Cadaval. Portanto, todas as escolas agregadas aqui a este centro de formação. E, portanto, vou partilhar um bocadinho daquilo que foi a resposta, não só do meu agrupamento, mas também das escolas, não é? Porque, no fundo, entre os professores que passaram por mim no centro e os professores do meu agrupamento, estamos a falar de cerca de 500 professores que passaram aqui por este bocadinho da minha casa em formação durante muitas horas e, portanto, acabo por ter uma visão bastante alargada daquilo que se passou nas escolas do Oeste, que eu acredito que não é muito diferente daquilo que se passou nas escolas um pouco por todo o país. E mesmo dentro das escolas do Oeste, portanto, as realidades eram naturalmente muito diferentes. E, portanto, o que de facto aconteceu no dia 12 de março, quando soubemos que tínhamos que vir para casa, na sexta-feira, portanto, alguns ainda tiveram a oportunidade de despedir dos alunos, outros nem por isso. Confesso que muitos professores andaram durante 2 semanas, portanto, até à interrupção letiva da Páscoa, meio atordoados e sem saber muito bem o que é que haviam de fazer e com muita esperança que a seguir às férias da Páscoa pudéssemos regressar à escola. A verdade é que cedo percebemos que não ia ser possível e, portanto, começou-se a trabalhar no sentido de organizar o terceiro período. O Ministério da Educação lançou, portanto, um documento que foram os 8 princípios orientadores para a implementação do ensino à distância nas escolas. Portanto, este documento sendo efetivamente só, como o próprio nome indica, eram princípios, obviamente que depois cada escola dentro da sua realidade, cada agrupamento dentro da sua realidade teria que adaptar. E, portanto, os 8 princípios eram basicamente estes princípios que eram mais ou menos alguns comuns no tempo, outros sequenciais. Portanto, a primeira coisa teria que ser mobilizar toda uma escola, todo um agrupamento para a mudança, comunicar em rede, portanto sempre foi importante e passaria a ser mais importante do que nunca, decidir qual o modelo de ensino à distância que se iria aplicar, colaborar e articular, portanto que tem muito a ver com comunicar em rede, quais as metodologias de ensino, portanto tentar que não fosse só transpor aquilo que se fazia na sala de aula para o ensino à distância, mas agora por videoconferência, selecionar os meios tecnológicos, cuidar da comunidade escolar, acompanhar e monitorizar. Portanto, isto é os 8 princípios orientadores que
depois cada agrupamento pegou e transformou de acordo com a sua realidade. Ora, uma leitura desses 8 princípios orientadores rapidamente se percebeu, aliás, já se tinha percebido isso antes destes 8 princípios orientadores, mas quando se leram esses 8 princípios orientadores, rapidamente se percebeu que os professores de informática tinham aqui um papel muito importante dentro dos agrupamentos. Porque, pronto, por exemplo, no 1.5, portanto, fala-se em equipas de apoio tecnológico, no ponto 4.1, portanto, segurança aos professores no momento de experimentação de novos modelos de ensinar. Eu tinha professores que diziam, eu só de te ver fico logo mais tranquila, portanto, eu às vezes nem fazia nada, mas eles só de me telefonar ou de se ligarem em videoconferência ficavam logo mais tranquilos porque eu estava ali. Eu cheguei nas primeiras videoconferências de alguns colegas estar lá na videoconferência sem fazer absolutamente nada, mas estava lá e eles sabiam que se houvesse algum problema podiam chamar por mim e isso fez toda a diferença. E, portanto, esta segurança aos professores no momento de experimentação de novos modos de ensinar, os professores sentiam-se, de forma geral, muito seguros por terem alguém da informática a quem recorrer e a quem pudessem telefonar se de facto precisassem. Depois, no ponto 6.3, portanto, apoia de forma personalizada aos professores e de facto é isso mesmo, porque apesar de, na maior parte dos agrupamentos, estarmos a trabalhar com o mesmo tipo de ferramenta, ou seja, com o mesmo tipo de LMS, a verdade é que depois uns tinham um problema, outros tinham outro, portanto eram problemas diferentes e precisavam de ser apoiados de acordo com o problema que tinham, porque às vezes até eram problemas que estavam relacionados com a sua própria máquina. E depois no 6.4, portanto, a equipa de apoio tecnológico pode dinamizar pequenas sessões de capacitação, esclarecimento, ou realizar tutoriais, webcasts, entre outros. Adicionalmente, deve ser incentivada a partilha de práticas entre professores. Portanto, isto ficou muito, já se sabia que os professores de informática iam ter um papel importante, mas inicialmente pensámos mais num papel mais ao nível técnico de apoio no equipamento informático que os professores precisassem, mas a verdade é que isto rapidamente percebemos que não, eles também precisavam de apoio quase pedagógico ou tecnológico, portanto o computador estar avariado, eles sabiam onde se dirigir, iam à loja de computadores e a pessoa havia de se reparar o computador. Mas terem um problema com o Google Classroom ou com o Microsoft Teams, isso para eles era muito mais assustador. E, portanto, foi muito importante que as escolas se organizassem no sentido de criar estas equipas de apoio para o ensino à distância. A verdade é que houve escolas ou agrupamentos que se conseguiram organizar melhores que outros. E isto tem a ver, naturalmente, com os quadros que as escolas ou os agrupamentos têm. Portanto, a realidade é muito diversa. Há escolas que não têm um único professor de informática nos quadros e há escolas que têm 6, 7, 8 professores de informática nos quadros. Portanto, de uma forma geral, aquilo que eu me fui percebendo era que os agrupamentos que tinham um grupo de informática maior e mais coeso conseguiram dar uma resposta mais rápida do que aqueles que não tinham. Obviamente que depois encontrou-se recursos fora do grupo de informática, mas não nos podemos esquecer que estávamos aqui numa situação de emergência, portanto era tudo preciso para ontem. Pronto, no caso do meu agrupamento nós éramos 2, o meu colega dava mais resposta de facto a esse nível técnico, a esse nível do equipamento, eu dava mais resposta ao nível de plataformas e de problemas que eles tivessem com as plataformas ou com ferramentas educativas que quisessem experimentar, mas de facto, e no meu agrupamento eu penso que foi bastante positivo, portanto a resposta foi bastante positiva, de facto houve agrupamentos em que a resposta foi mais lenta, pelo menos, não quer dizer que não tenha sido positiva, mas foi bastante mais lenta. E esta importância que os professores de informática tiveram, não só os professores de informática em cada escola, mas também a Associação Nacional de Professores de Informática, portanto a ANPRI,
foi reconhecida pelo Secretário de Estado da Educação, portanto o Dr. João Costa, portanto no programa Pós e Contras, portanto um programa que se fez sobre a revolução digital na educação e portanto foi de facto reconhecido este esforço que os professores de informática estavam a fazer para conseguir efetivamente ajudar os professores a atravessar esta fase tão complicada. E portanto foi reconhecido e ficámos obviamente muito agradados com isso, porque depois de estarmos mais ou menos, não é de estarmos mais ou menos organizados, nós andámos o período inteiro mais ou menos a tentar organizar e reorganizar e ajustar, mas a verdade é que depois de tentarmos, termos percebido que havia ali uma grande... Tínhamos que dedicar bastante tempo à ajuda aos professores, não só na parte de equipamento, mas também na parte de aplicações. Portanto, e depois de perceber isso, veio uma outra realidade que para nós não é estranha, para nós professores de informática, sobretudo aqueles que dão um TIC, não é estranha, mas que para os colegas de outras disciplinas era uma realidade estranha, que é a literacia digital. Não era só, ou melhor, a falta dela, não era só um problema dos professores, era também um problema dos alunos. Portanto, os professores das mais variadas disciplinas confrontaram-se com um problema que não esperavam, que era o problema de os alunos terem uma dificuldade inicial de utilizar as plataformas Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, porque na maior parte das escolas, não é? O que aconteceu foi que estas plataformas não eram usadas, portanto há algumas exceções em que realmente estas plataformas já vinham sendo usadas, portanto já era uma rotina, perdão, e foi só a passagem para a videoconferência, portanto a plataforma já era uma rotina e portanto não causou nenhuma perturbação, mas a verdade é que isso não é a realidade da maioria das escolas, não era a realidade da maioria das escolas e portanto os professores confrontaram-se com este problema, que é, então, fala-se em nativos digitais, mas afinal eu quero que o meu aluno me mande um trabalho pelo Google Classroom ou pelo Microsoft Teams e ele não me chega a mim. Portanto, eu tenho que lhe mandar um vídeo para explicar como é que ele manda o trabalho ou como é que ele faz isto ou aquilo. Pronto, e isto foi mais uma carga acrescida para as equipas que estavam no apoio, não só tinham que apoiar os colegas, como também, ou seja, apoiar os colegas na sua prática letiva, na sua prática pedagógica, mas depois, por outro lado, também ajudar os colegas a ajudar os seus próprios alunos. Não é? Portanto, tínhamos ali mais uma camada adicional, porque eles próprios às vezes sentiam dificuldade em transmitir essa mensagem ao aluno, porque inicialmente foram apanhados de surpresa e portanto pensavam que para eles aquilo era tudo muito fácil, foram apanhados de surpresa e portanto inicialmente lidaram um pouco, não é lidar mal, mas pronto, não tiveram alguma dificuldade em lidar com o assunto. Pronto. Portanto, isto que não era novidade para os professores de TIC, naturalmente, era novidade para muita gente e por acaso aqui o Afonso Mendonça Reis, portanto, da Global Shapers Lisbon, escreveu um artigo no Observador precisamente onde focava isso, portanto, da questão da literacia baixa, também nos alunos, que são nativos digitais, mas que a literacia digital é diferente de ser nativo digital. Portanto, ser nativo digital é de facto ter facilidade de lidar com o equipamento. Mas depois a literacia digital é muito mais do que isso, é pôr o equipamento e a tecnologia ao nosso serviço do nosso estudo, do nosso trabalho, da nossa investigação e portanto são coisas diferentes. Portanto, eu posso ser nativa digital e de facto eles têm muito mais à vontade de ter um equipamento novo e começar a usá-lo, mas depois isso é produtivo, é rentável, traz-me alguma contrapartida, portanto a literacia digital é muito mais do que ser nativo digital. Pronto, e portanto isto foi mais um nível de dificuldade que tivemos. E portanto este foi mais ou menos o panorama que encontramos, tentámos dar o nosso melhor a resolvê-lo, todos, não foram só as pessoas de informática, não foi só as pessoas que estiveram nas equipas de apoio ao ensino à distância, foram todos, tentámos dar o nosso melhor. Agora, tentando falar também um bocadinho do passado, presente e futuro, ou seja, o passado nós não podemos mudar,
O presente é o que temos, é isto, é o que se passou, isto é o nosso presente, que agora gradualmente eu penso que as coisas vão ficando, as aprendizagens vão começando a assentar e portanto eu espero que isto tenha sido uma alavanca para já não se voltar atrás, portanto que há coisas que ficam, mas não estou muito confiante nas apostas de futuro. E isto tem a ver, para mim, com 3 coisas, portanto, eu dividi aqui isto em 3 coisas fundamentais, que é os professores do grupo de informática, a disciplina de TIC, nas escolas, portanto, no ensino regular, e o equipamento. E, portanto, dividi aqui isto em 3 eixos para falar um bocadinho do que é o passado, do que é o presente e do que é o futuro e daquilo que são os meus receios para o futuro. Apesar de, pronto, eu por norma não sou pessimista, mas tenho bastantes questões relativamente à transição digital que se fala. Bom, em relação ao número de professores, portanto, em relação aos professores de informática, não é? Os professores de informática em funções, antes de 2003 não há registro, porque o grupo de informática é um grupo relativamente recente, e portanto, antes de 2013 o grupo era uma coisa mais ou menos informal, depois a partir de 2003 passou a haver o grupo formalmente com o código 39, que entretanto mudou para o código 550, e portanto houve aqui, desde 2004, houve uma ascensão até 2009, 2010, uma ascensão bastante grande do número de professores de informática. Portanto, nessa altura houve muitas pessoas que entraram para o quadro, portanto, muitas pessoas que tiravam cursos de informática e que entraram para o quadro, porque realmente era um quadro de professores novo e estava muito sedento de professores, não é? Portanto, ao contrário de outros grupos que já estavam saturados, o grupo de informática era novo e, portanto, precisava de gente e, portanto, houve muita gente que efetivamente entrou nesta altura. Portanto, na qual eu me incluo, também entrei aqui em 2006, 2007. E portanto foi sempre em crescendo até 2009, 2010. E portanto isto houve realmente um grande número de professores, de pessoas que se licenciaram em engenharia informática e não só, que acabaram por ficar no ensino. Depois houve uma curva descendente muito grande, não é? Portanto tivemos ali de 5.009 até aos 3.208 em 2014, 2015. E agora cresce, mas cresce muito devagar, muito mais devagar do que as necessidades que temos. Ou seja, aqueles que saíram agora fazem muita falta. E depois eu já, no slide seguinte, já explico porque é que há esta curva tão descendente e que agora faz tanta falta a professores de informática, ao ponto de, este ano, aliás, já o ano passado isso se verificou, mas este ano mais ainda, houve turmas que durante um ano letivo inteiro não tiveram a disciplina de TIC. Não há ninguém, nem professor, nem sem ser professor, para dar a disciplina de informática, porque este ano o Ministério até fez um decreto, eu não sei se é decreto, portaria, peço desculpa que não foi verificar, especial, no sentido de, vamos facilitar aqui a entrada para poder dar aulas de TIC, e, portanto, abriram um pouco o leque, portanto, já não estavam a exigir aquilo que exigiam para os outros grupos de recrutamento. E mesmo assim não se conseguiu fazer face às necessidades. Portanto, o grupo está a crescer, mas está a crescer muito lentamente, e isto também espelha um bocadinho o facto de porque é que há agrupamentos que conseguiram dar resposta mais rápido do que outros. E lá está, eu volto a dizer que não são os professores de informática, não são os únicos que são habilitados e capacitados para dar resposta, mas certamente numa situação de emergência são aqueles que conseguem dar resposta mais rápido, é só por causa disso, eu não estou a dizer que não hajam outros professores que não desempenham também bem esse papel, eu estou a dizer é que em termos de emergência, em que era tudo para ontem, obviamente que os professores de informática são capazes de dar resposta mais rapidamente. E portanto, esta falta de professores que se fez notar em muitos agrupamentos fez com que, de facto, uns conseguissem responder melhor do que outros. Pronto, e isso, agora vamos tentar perceber porque é que houve aqui este decréscimo tão grande. E isto leva-nos a uma outra situação, que é a disciplina. Portanto, uma situação é os professores de informática, outra coisa é a disciplina de TIC.
E nós temos a disciplina de TIC, que tem vindo a mudar muito ao longo dos tempos, e que o facto de não ter havido uma política concertada para a disciplina de TIC faz com que os alunos efetivamente sejam nativos digitais, mas não tenham literacia digital, porque não houve não tem havido uma estratégia concertada para a disciplina de TIC. E, portanto, estamos a falar da disciplina de TIC do ensino básico, E, portanto, nós, antes de 2004 não havia disciplina de TIC, depois saiu o Decreto-Lei 74 de 2004, que implementou a disciplina de TIC no terceiro ciclo, nono ano, e no secundário, 10º ano. Eram 4 tempos de 45 minutos semanais, e quando tudo parecia que estava a ir bem, de repente, logo em 2007, sem nunca ninguém perceber porquê, decidiu-se acabar com as TIC no 10º ano dos cursos do secundário regular, e a disciplina de TIC passou a existir apenas no nono ano, 2 tempos de 45 minutos. Portanto, reduziram a carga horária e também tiraram a disciplina do secundário regular. Note-se que até hoje, estamos em 2020, um aluno do ensino, portanto, que termina o nono ano e que vá para o ensino, portanto, continua num científico ou humanístico, portanto, não vá para um curso profissional, o aluno pode passar todo o seu ensino secundário sem nunca ter uma única disciplina de informática, todo o ensino secundário. Há escolas que no 12º ano têm uma oferta de escola que é Aplicações Informáticas B, mas a maior parte das escolas não tem, e a tendência é haver cada vez menos essa oferta, porque há cada vez mais falta de professores de informática. Portanto, se não há professores de TIC, que é obrigatória, também não vamos pôr a oferta de Aplicações Informáticas B. Portanto, tomariam as escolas a arranjar professores para dar TIC, quanto mais estar a dar a oferta das aplicações. Portanto, hoje estamos em 2020 e ainda hoje é possível um aluno fazer todo o seu percurso secundário nos científicos ou humanísticos sem ter uma única disciplina de informática. E, portanto, que foi aqui com este decreto de 2007 que acabaram com a disciplina no 10º ano. Em 2012 voltam a alterar, portanto passam a disciplina para 7º e 8º ano, o que aparentemente pode ser positivo, mas passam para um tempo de 45 minutos, anual. Portanto, um tempo de 45 minutos anual é uma coisa indescritível, nem vou alongar sobre isso. Em 2018, com o 55, vai então, portanto, dar resposta a uma coisa que era pedida há muito pelos professores de informática, que é preciso que os alunos comecem mais cedo. Eles, no 7º ano, já vêm com demasiados vícios para depois aprender a fazer bem, é preciso começar mais cedo. Portanto, houve de facto uma resposta aos nossos apelos de muitos anos, e, portanto, este é o estado em que estamos atualmente, que é os alunos têm TIC do 5º ao 9º ano, sendo que, portanto, no ano letivo 2021 será o primeiro ano em que vai voltar a haver TIC no 9º ano com portanto, com o novo programa, vá lá, mas também só um tempo de 45. Portanto, ou seja, este panorama retrata aqui uma coisa que é a disciplina de TIC tem sido relativamente maltratada. E com estas alterações todas nas disciplinas, na disciplina, nos anos, nos tempos, faz oscilar muito o número de professores de informática necessário e a instabilidade dos professores no grupo de informática. Se associarmos isso ao facto de, ali por volta de 2008, o Ministério achou que os cursos profissionais de informática não eram prioritários e, portanto, deixou de financiar os cursos profissionais de informática. Aquele declive que se nota aqui, portanto, em 2011, 2012, por aí fora, começou a curva descendente, tem a ver com isso, tem a ver com deixou-se de apostar nas TIC, deixou de se apostar nos cursos profissionais de informática, portanto não eram sequer financiados, e foi nessa altura que saíram muitos professores do ensino e que não voltam, não vão regressar. Depois, o terceiro eixo que eu colocaria aqui para explicar também a falta de literacia digital, não só dos professores, mas também dos alunos, tem a ver com também a questão dos equipamentos nas escolas.
portanto, nós temos, não é? Em 2009 todos conhecemos a iniciativa dos computadores Magalhães, tenho ali um erro, falta-me ali um P, portanto todos conhecemos a iniciativa dos computadores Magalhães. Eu tenho uma opinião sobre esta iniciativa eu acho que a iniciativa foi boa, mas faltou uma coisa, faltou apostar também em recursos humanos. Puseram os equipamentos nas escolas, não apostaram em recursos humanos, e, portanto, os equipamentos sozinhos não fazem nada. Portanto, era preciso professores que pudessem apoiar os professores de primeiro ciclo que iriam, de facto, rentabilizar estes equipamentos. E, portanto, pensou-se só na máquina e não na formação. E, portanto, na minha opinião, o projeto falhou por causa disso, porque não se investiram em recursos humanos. Em 2015, começou um pouquinho antes, mas o ano do boom, em 2015 foram os ambientes educativos inovadores, que são também muito conhecidos por Sala de Aula do Futuro, portanto, começaram a haver bastantes réplicas de salas, portanto, da Sala de Aula do Futuro da European Schoolnet, e, portanto, em Portugal já existem umas dezenas de escolas que têm estes ambientes educativos inovadores, só que, mais uma vez, equiparam-se as salas. Desta vez as salas foram equipadas não pelo Ministério diretamente, mas na maior parte dos casos pelas autarquias. Mais uma vez não se apostou nos recursos humanos e há salas que estão subaproveitadas, nitidamente. E, portanto, não foi, se calhar, tão falado como a questão dos computadores Magalhães, porque de facto foi uma dimensão mais pequena, mas voltou-se a repetir o erro, na minha perspectiva, voltou-se a repetir o erro de apostar no equipamento, não apostar nos recursos humanos, não apostar na formação e acompanhamento. Mais do que formação, é preciso acompanhamento. Não vale, eu como formadora de professores, e já dou formação de professores há muito tempo, não vale a pena estarmos a dar formação aos professores, que eles até saem motivados das formações, mas depois se eles chegam à sua escola e não têm ninguém que lhes dê a mão, eles recuam porque ter medo é natural do ser humano. Portanto, eu conheço colegas que fizeram formação comigo e que depois só implementaram algumas coisas porque eu me disponibilizei a ir às escolas estar com eles. Na sala de aula a primeira vez que eles implementaram aquilo. E depois pronto, depois voam sozinhos. Mas a primeira vez é preciso quem lhes dê a mão, porque tem-se um bocadinho medo da tecnologia, de falhar à frente dos outros. Portanto, é preciso apostar em formação e acompanhamento. Portanto, para mim a palavra-chave é muito o acompanhamento também. E depois temos a questão de, em 2020, temos um equipamento completamente obsoleto, uma rede internet completamente obsoleta e fala-se numa transição digital em 2020. Se for uma transição digital para comprar equipamento novo e depois, mais uma vez, não se apostar nos recursos humanos, tenho muito medo desta transição digital. E mais, não vale a pena comprarmos equipamento novo para as escolas enquanto não se colocar uma rede internet em condições nas escolas. As redes que existem nas escolas, a rede Minedu, não dá para fazer sequer uma chamada em Skype. Eu quando faço atividades em que me ligo a determinados experts via Skype, e eu fazia isso muito antes da pandemia, eu tinha que usar os meus dados móveis, porque a internet da escola não dá. Portanto, porque carga d'água é que queremos equipamento novo, se depois não temos uma rede internet que seja capaz de dar resposta, porque hoje em dia as aplicações, a maior parte delas não são instaladas, não é? Portanto, são aplicações online e, portanto, nós precisamos de ter uma rede. E eu não consigo compreender como é que, primeiro não percebo esta transição digital, os equipamentos vêm quando? Mas antes de virem os equipamentos já se devia estar a trabalhar na rede e não se fala nisso. Portanto, não se fala em modificar a rede. E, portanto, para mim, isso é a minha grande preocupação é, eu com uma boa rede, eu consigo trabalhar mesmo com equipamentos velhos. Mas ao contrário não é verdade, eu não consigo trabalhar com equipamentos novos sem ter uma boa rede. Portanto, eu prefiro que me deem a rede do que me deem os equipamentos. Porque eu consigo, com uma boa rede e com os equipamentos dos alunos, com os meus equipamentos, nós conseguimos fazer alguma coisa. Ao contrário, se me derem equipamento novo e não me derem uma boa rede, eu não vou ser capaz de fazer nada.
E também acho que uma boa rede seria essencial para podermos responder a soluções como o Ministério avançou de, por exemplo, ensino de e-learning, em que, por exemplo, o e-learning podia passar, na minha perspectiva, por eu tinha metade da turma comigo na sala, por exemplo, imagino uma disciplina que tinha aulas à terça e à quinta. Do número 1 ao número 15 vêm à terça e 15 ao 30 estão em casa, portanto o professor a partir da sua sala liga-se, portanto está a dar a sua aula a partir da sua sala e os alunos do 15 ao 30 ligam-se. E depois na quinta-feira muda, ou seja, o professor estaria sempre na escola, estaria sempre com os seus alunos, mas estaria só metade da turma e a outra metade estaria em casa a assistir. E depois trocava. Só que isto não é possível, porque assim, nós não conseguimos fazer uma chamada via Skype, quanto mais, sei lá, numa escola em que podem estar simultaneamente a funcionar 20, 30, 40 turmas, não se consegue, não é possível que em cada sala o professor esteja ligado para que os alunos que estão em casa possam ver a aula que ele está a dar presencial. E, portanto, preocupa-me muito, não é? Portanto, eu não quero ser pessimista e pronto, e no que depender de mim, tudo farei para ajudar os meus colegas, o meu agrupamento, o meu centro de formação, só que de facto tenho medo de uma transição digital que possa ser feita de forma errada e mais uma vez perdermos uma oportunidade de darmos aqui um salto que parece que nunca damos, não é? Temos aqui, é agora, é a nossa oportunidade e depois parece que nunca damos esse salto. E pronto, era um bocadinho isto que eu queria aqui partilhar convosco, portanto, como é que foi e quais as minhas perspectivas relativamente ao futuro e também se calhar enquadrar um bocadinho, eu não sei se calhar alguns conheciam esta realidade, outros não, mas enquadrar um bocadinho o que tem sido os professores, a disciplina de TIC e os equipamentos na escola. Muito obrigado, Carla. E é só. Muito obrigada. Muito obrigado, Carla. Foi muito interessante e deu-nos, pelo menos a mim, aqui algumas informações, algumas que tinha, enfim, que ia tendo conhecimento. A falta de literacia digital é efetivamente real. Eu não sei se as nossas crianças e jovens estão mais vocacionados para utilizarem dispositivos móveis com tudo o que tem de intuitivo e de fácil de utilizar e para uma finalidade quase exclusiva de entretenimento, mas efetivamente a relação com o computador dava às vezes a entender que era um admirável mundo novo para aquelas crianças e realmente foi uma surpresa, creio eu, para todos, inclusive para os professores, de pior forma, porque foi mais um obstáculo que surgiu. Mas, por exemplo, mesmo em smartphones ou em tablets, não é? Que por acaso isso foi uma preocupação no meu agrupamento, a preocupação dos professores de TIC no ensino à distância, pedir atividades que pudessem ser feitas quer no computador, quer no tablet ou no smartphone, porque sabíamos que havia alunos que não tinham computador. E esses alunos, quando solicitados a fazer tarefas no smartphone, se não fossem aquelas tarefas rotineiras que eles estão habituados, também tinham alguma dificuldade e, portanto, estamos a falar aqui de situações em que gravamos, portanto, nós gravamos aquilo que era para fazer, gravamos a tela do smartphone, com a aplicação no smartphone, e enviámos para eles e, portanto, mesmo para ser feito no smartphone, eles confrontaram-se com algumas dificuldades, portanto, por isso é que é a questão do nativo digital é diferente de literacia digital, então no computador concordo inteiramente consigo, no computador é todo um mundo novo, de um teclado que, sim, isso é todo, sobretudo no segundo ciclo, é todo um mundo novo, sim. Foi uma grande surpresa. Efetivamente, pronto, e depois há aqui também, porventura, a predisposição, é naturalmente mais fácil e agradável utilizarem esses dispositivos todos para entretenimento do que propriamente para aprenderem, o que eu acho que que esse efeito negativo se foi mitigando ao longo do tempo. Eu falo da minha experiência de pai, que acho que eles têm uma grande capacidade de adaptação e acho que foram ultrapassando.